No programa Cidade em Debate desta semana, vamos falar sobre o autismo. Para falar sobre o tema, o nosso amigo vereador Bruno Lozzi, do PSOL, e a fonoaudióloga especialista em autismo, Tainá Felice Sanches. Já já, aqui na nossa TV Câmara. Olá, estamos de volta com o nosso Cidade em Debate desta semana pela TV Câmara de Santo Anastácio. Hoje nós vamos tratar um assunto que não é muito falado, que não é muito conhecido, mas, como diz o meu amigo Bruno Lozzi, nós temos que falar sobre o autismo. E é com ele que a gente conversa hoje, vereador do PSOL, Bruno Lozzi, obrigada novamente pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Suzana, é sempre um prazer estar aqui contigo, com todos vocês, né, e com esse público que nos assiste. Muito obrigado pelo espaço. E para falar sobre o autismo, a gente precisa de uma palavra mais técnica, especialista, e a nossa convidada de hoje é a fonoaudióloga Tainá Felice Sanches, ela que tem especialização em autismo, trabalha na APAI de Santo Anastácio e também trabalha em um consultório particular. Né, Tainá? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Suzana, Bruno. Porque autismo, infelizmente, é uma coisa que todo mundo... Autismo, né? O que é isso? É uma coisa que não é muito falado. Vamos desvendar um pouco o autismo. Esse mundo particular, né, Bruno? Com certeza. Vamos começar falando sobre os projetos de lei. O nosso vereador Bruno Lozzi apresentou aqui na Câmara Municipal 2 projetos de lei tratando sobre esse tema, sobre o autismo. O primeiro projeto, você pediu para que os estacionamentos privativos, né, os estacionamentos para deficientes, também fosse ser demarcado para as pessoas com autismo. É isso? Com certeza, Suzana. Agradecer mais uma vez, primeiramente, por essa abertura a esse tema. É importante que falemos sobre o autismo. É uma demanda muito grande que a gente precisa abordar. Né? Não é só a PAI que precisa se desdobrar, como já se desdobra mais do que consegue, né? Mas toda a comunidade precisa estar atenta e saber como poder contribuir. Abrir esse leque, abrir essa informação. Leque. Exatamente. Né? Porque a PAI já faz um trabalho fantástico há décadas aqui em Santo Anastácio, com certeza fará por muito, muito tempo, mas a população precisa, né, como já é uma população muito respeitosa, mas precisa ir sabendo. E nós precisamos, na nossa humildade, estar transmitindo um pouquinho que a gente sabe em relação a esse tema. Né? Que temos muitas crianças em Anastácio que têm o transtorno de espectro autista, né, o TEA, e esse tema é fundamental. E, indo nessa direção, apresentei um projeto, vi ele em Presidente Prudente sendo proposto, depois pesquisando, vi em outros municípios, que como a legislação federal ela já entende e já garante o direito, né, da pessoa com autismo como uma pessoa com deficiência, então que as vagas direcionadas, tanto as públicas quanto as particulares, direcionadas aos deficientes, né, não aos idosos, né, que é outra vaga privativa, mas aos deficientes também pudessem ser usufruídas pelas pessoas com autismo, no caso pelos seus pais, né, que vão estar com essas crianças. O nosso estacionamento central é muito congestionado, a gente bem sabe disso, e a criança com autismo ela tem uma sensibilidade muito maior do que a nossa. Então precisa ser algo mais ágil. Né? A mãe às vezes precisa ir numa farmácia, o pai às vezes precisa ir no supermercado. Tem que ser mais rápido, né? Inclusive em filas. Né? E o autismo, a Tainá com certeza vai falar sobre isso, ele não tem uma característica, muitas vezes, ele não tem uma característica física, onde você constata tão somente olhando. Em alguns casos sim, mas em outros não. Né? Eu falo isso por experiência própria, por eu não saber. Ao ver algumas crianças, saber que elas tinham autismo. Né? Então, é importante essa conscientização, essa elaboração dessas políticas públicas, que por mais que elas possam parecer simples, que não gera gasto, mas elas são fundamentais. Né? As mães me procuraram, os pais me procuraram, e por meio da Câmara, de todos os vereadores, que fique registrado que foi votado, aprovado por unanimidade, falta apenas a Prefeitura regulamentar, que ainda não está regulamentado, essa lei, para que esses pais consigam usufruir o quanto antes desses estacionamentos. Já foi sancionada a lei. Isso, só falta agora a sua devida regulamentação, que é por parte exclusiva do Poder Executivo. Do Poder Executivo. A sociedade agradece esse projeto que você, de autoria sua,
aqui na Câmara Municipal de Santo Anastácio, agradecemos a todos os vereadores que votaram unanimemente, né? Com certeza. Aprovando esse projeto tão importante aí, que é o que você falou. Parece simples, né, essa política pública, mas ela tem que ser aplicada, né, e as pessoas elas têm que começar a ficar familiarizada com o tema. Sim. Né? E ainda isso... Trazer isso para o cotidiano. Isso, né? Ainda não existe isso, né? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Tá, e o outro projeto de lei? Tem um outro projeto que você apresentou, foi votado na última semana, também foi aprovado pela nossa Casa de Leis. Obrigada novamente também para todos os vereadores aqui da casa. E é um outro projeto de lei também que você apresentou para o símbolo nos comércios públicos. Exatamente. Tanto em banco, todos os estabelecimentos que eles possuem os caixas prioritários, que também agora passarão, a prefeitura também tem que criar uma regulamentação, passarão a dar a preferência também aos autistas. Justamente, né, complementando o que eu falei anteriormente, justamente por essa sensibilidade maior que eles têm, por essa agitação, né? Então, a mãe, o pai que está com essa criança, ela precisa ser atendida o mais breve possível, né, pela própria qualidade de vida, de saúde da criança. Então, essa lei que foi sancionada, agradeço novamente aos vereadores que aprovaram sem relutância, foi uma pauta, essas duas pautas sem discussão alguma, discussão no bom sentido, né, de discutir o tema, mas nada que tivesse algum atropelo, algum impedimento. O jurídico da Câmara, foram duas leis que rapidamente foram colocadas, né, dentro do tempo previstos, foram colocados em votação. Então, essa também vai ao encontro das vagas privativas, né, para os autistas, que também vem em relação a essa agilidade, né, que tem que ter nos atendimentos. Você fala de que a prefeitura ela tem que agora verificar, de fazer essa demarcação, né? Isso. Mas eu acho que assim, se a gente tem um comércio e já verifica essa possibilidade de eu mesmo estar colocando o símbolo do autismo lá na fila prioritária para o idoso, né? Porque nesse sentido que você pediu, né? Sim. Nem todos os comércios têm um atendimento preferencial, quer dizer, são pequenos, né? Mas lotérica, banco, supermercados, onde tem o atendimento prioritário nas placas... ela mesma pode colocar o símbolo ali. Exatamente. A prefeitura vai fazer o papel de fiscalização, né? Certo. Mas os comerciantes, o quanto eles puderem colocar, né? Às vezes nem precisa trocar a placa, eu já vi em outros municípios pesquisando, só de colocar um adesivo junto ali, porque a legislação federal, e essa é uma legislação complementar que a nossa lei orgânica nos autoriza no município, então é uma legislação que complementa o entendimento que já existe. Né? Então, a gente está garantindo um pouco mais o direito desse público que a gente tem tanto carinho e que merece tanto respeito. Certo. Muito bom. E a Câmara Municipal aqui de Santo Anastácio, ela já fez esse trabalho, já demarcou o nosso plenário, já demarcou nossa sala de reuniões com o símbolo do autista nas cadeiras, né, preferenciais aqui da nossa Câmara Municipal. Então também é um passo aí para a nossa população. Vamos falar com a nossa Tainá Feliz, que a gente tem um grande carinho por você. Obrigada. Fala pra gente o que é essa doença, o que caracteriza essa doença, o autismo. Ela pode ser tratada como doença? Então, o autismo é uma síndrome. A síndrome, como não tem cura, então síndrome não é doença. Certo. O autismo, como a síndrome de Down, como a síndrome de X frágil, é uma síndrome, toda síndrome não tem cura, é diferente. Eu tô com dor de garganta, vou no médico, tomo remédio. Não existe remédio para autismo e também não existe exame para detectar o autismo. Sim, não existe exame de sangue, não existe nada, como o Bruno falou. O autismo não tem cara. É diferente do síndrome de Down, que a gente olha, é Down. A gente olha uma característica do X frágil, e tem orelha de abano, pode ser um X frágil, mas o autismo não tem cara, e o autismo não é uma doença, é uma síndrome. É uma síndrome, vamos deixar então bem claro, esclarecer para a nossa população, né, que é uma síndrome. E não tem cura. Ou seja, uma criança, vamos por etapas, a criança nasce com autismo, ela desenvolve depois. Nasce com autismo. Mas só é percebido depois, de alguns meses ou anos. Então, quando é percebido, você pode nos dizer? O bebezinho, assim, não sei o que eu vou falar aqui, talvez as mães vão se assustar um pouco, mas na hora da amamentação, se o bebê não olha para a mãe, assim, já é um sinal de autismo. Não é que todos os bebês que na hora da amamentação não olhem para a mãe que vão ter autismo, mas isso já é um sinal de alerta. É um sinal. Aí quando uns 6 meses que a gente começa a chamar a criança não olha, a criança não sorri, isso também já é um sinal. Juntando os dois da
de não olhar para a mãe na hora da amamentação, e isso de não olhar na hora que chama, assim, já pode ser também um sinal. Alguns sinais podem ser mais tardios, uma criança mais velha vir com esse sinal, ela passar essa fase de 6 meses de amamentação normal e depois com 1, 2 anos o pai perceber? Pode. E é muito mais fácil perceber depois que a criança está um pouquinho maior do que quando é bebê. Uma característica muito forte do autismo, geralmente as mães chegam no consultório, a criança com autismo ela desenvolve linguagem até 1 ano e meio, 2 anos, depois para de falar. Aí ela começa a falar, mas depois ela para de falar. Isso é um sinal bem característico do autismo mesmo. E tem mais leves e mais graves, né? Tem. Mais fortes os sinais, né? As características que a criança desenvolve e mostra, né, para a sociedade. E o autismo geralmente vem acompanhado de hiperatividade. O autismo nunca vem sozinho. Geralmente a criança com autismo ela é hiperativa também. Ah, tá. Então já é mais um ponto também para o pai ficar alerta, né? O diagnóstico a gente sabe que não é simples, né, Bruno? Tanto que foi o que o Bruno falou, nós não percebemos, às vezes, o diagnóstico. A gente não percebe que uma criança é autista. E você falou que não tem cura, então ela perdura pela vida inteira. Eu vou ficar adulto autista. Sim, a gente nasce autista, a gente morre autista. O autismo, como é uma síndrome, como toda síndrome, não tem cura. E ela vai perdurar o tratamento pela vida toda. Pode melhorar com os tratamentos que vai entrar, fono, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psiquiatra. Aí o tratamento multidisciplinar vai melhorar sintoma, mas cura não tem. E quando a pessoa está adulta, ela vai ter a consciência de que, porque a criança ainda, né, a criança pequena, ela não vai ter a noção do que ela é autista. Mas o adulto, ele vai ter a noção. Ele já passou por um tratamento o resto da vida, o pai já passou isso para ele já casou, teve seus filhos e ele sabe que ele é autista. Sim, Fica até mais fácil. O Messi é autista. Porque aí ele vai conduzir o tratamento dele próprio, né, Bruno? Sim. Né, porque a criança, até então, os pais têm que levar no fonoaudiólogo. Ou no psicólogo, né? Sim. Tem vários clínicos que tratam. E o diagnóstico é sempre multidisciplinar. Eu, como fonoaudióloga, não consigo fazer diagnóstico sozinho. O psicólogo não consegue, o psiquiatra não consegue. É equipe multidisciplinar para a gente fechar diagnóstico e decidir o melhor tratamento para essa criança. Tá certo. É um pouco complicado. As pessoas confundem o autismo com timidez. Muito, né? muito. Eu recebi um caso no consultório de uma mãe desesperada, chorando, porque ela foi no médico, o médico falou, seu filho é autista. Mas por que o filho é autista? Porque a criança estava com vergonha, não olhava para o médico achou que a criança era autista. Então tem que ficar muito esperto com isso. Não é porque a criança está retraída, ela está reclusa, que ela é autista. Tem que tomar muito cuidado, por isso o diagnóstico do psicólogo é fundamental. O médico deu um diagnóstico que ele era autista e ele não era? Não, porque ele estava tímido. Perigoso, perigoso, complicado, uma situação, né? Envolve toda a sensibilidade dos pais, né? Entrar em desespero, né? Que é complicado, gente, é complicado. Agora você me levantou uma tese aí, né? Que o profissional tem que estar bem preparado também para receber. Tem que tomar muito cuidado. Antes de falar que é autista, fala se seu filho já fez um acompanhamento, já passou por um psiquiatra, já passou por um neuro, antes de falar que é autista, porque o autismo como eu disse, não tem cara. O autismo não tem características físicas. Então tem que tomar muito cuidado com esse diagnóstico. Nós temos muitas crianças, né, igual você falou. Quantas crianças com autismo são tratadas hoje na APAI de Santo Anastácio? Você tem um número bastante? Bastante, muitas. De idades diferentes? A partir dos 3 anos até 50, 60 anos. É muita gente. Tá. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, você falando da cor do autismo, que é o azul, por isso você está com essa linda camiseta, né, do autismo. E você estava falando para mim que a maioria dos autistas são do sexo masculino. Isso, para 4 meninos, nasce uma menina. Isso no Brasil. Nos Estados Unidos já é 8 meninos, uma menina autista. Infelizmente, a gente não sabe por quê, não chegou a diagnóstico fechado, assim, por que isso acontece, mas é muito mais o número de meninos do que de meninas com autismo. Mas não tem uma clínica, eu não sabia. Então, não tem uma clínica, os especialistas, os pesquisadores não descobriram ainda por que há um maior número de meninos autistas do que meninas. Só que quando vem na menina é mais grave. Isso a gente também não sabe o porquê. Ainda não foi fechado esse diagnóstico. Olha, é uma curiosidade, né? Para a nossa sociedade aí. O autismo, ele vem com a agressividade? Também é mais... Eu tenho
pacientes autistas que são os Super- amores, que me super veem, mansos. me abraçam, me beijam, e tem o autista que me vê e começa a chorar. Então, assim, é muito relativo. É personalidade de pessoa mesmo, mas pode ser agressivo. Tem, na Lume Imprudente, tem alguns que eles se mordem, que eles se batem, mas isso é muito relativo, mas pode ter sim. Tá. Tem os dois Tem casos, né? os dois casos. Na prática, Tainá, fala pra gente, como lidar com uma criança autista, como no dia a dia? Porque às vezes a gente não sabe lidar com a criança, né? Fica aquele medo até de se relacionar com ela. Como a gente se relaciona com uma criança com autismo? O autista, a gente Nos tem ensine. O autista, a gente tem que pensar que é uma pessoa, gente. É uma pessoa que ele tem uma deficiência, que é o autismo, mas nada, não é o fim do mundo ter uma criança com autismo, que vale, ele tem o mundo dele, sim, ele gosta do cantinho, ele é mais tímido. Vamos trabalhar com essa criança, vamos conversar com ela. Eu acho que se a gente falar, nossa, autista, vamos deixar essa criança no canto, é pior. Vamos interagir, vamos conversar, vamos contar história. Eu tenho paciente na PAI que eu pego o livrinho de história e ele fica encantado. Então vamos tentar descobrir o que essa criança gosta, sabe, é devagar, é com o tempo, mas dá para lidar. Acho que vamos desvendar isso. O autismo não é o fim do mundo, gente. Desmistificar, né, esse isso. tema. Você falou tudo agora. O autismo não é o fim do mundo. A gente tem que trazer essa pauta para a nossa comunidade, para a gente debater, né, entre nós, entender, porque a gente acaba não entendendo. A síndrome de Down também, o pessoal, né, antigamente também tinha, havia até o preconceito. Sim. Né? Hoje em dia a gente também abriu a pauta, é uma coisa mais aberta, é uma coisa mais aceita, as próprias famílias aceitam e também, antigamente, se escondia dentro de casa, Era velado, né? era velado, a própria família velava a criança, né, que nascia com a síndrome de Down. Então, e essas criaturas tão encantadoras, tão especiais, né, e eram veladas. E hoje em dia a gente tem que mostrar realmente a carinha delas, mostrar para o mundo que eles estão aí nos conquistando, né, e tão importantes para nós, né, Bruna? Com certeza. Eu tenho uma mãe de um paciente lá na PAI que ela descobriu que o filho dela adora tomar banho. Então eu falei, então vamos aproveitar esse momento que seu filho gosta tanto de tomar banho. Esse é o momento com ele. Interage, conversa, coloca os brinquedos. Então, assim, vamos descobrir o que essa criança gosta. É muito característica do autista ele gostar muito de objetos de rodar. Tudo que, se ele tivesse aqui, ele ia estar pegando esse papel, ele estaria rodando. Isso também é um sinal muito forte. Então, por que não deixar essa criança ficar brincando? Para ele é um papel, mas para ele é uma bola, um faz de conta. Entendi. E no mundo dele, Sim. ele gira ali Sim. os cataventinhos dele. Você estava falando que a criança ela fica isolada, né, no mundo dela. Isso é uma grande característica, né? Muito, Porque é que é a mais gente forte. ouve pais falando, eu percebi porque ele não se relacionava com outra criança, nem dentro de casa. Ele gostava de ficar no canto dele. Nem com a família ele ficava. Então Só que também é uma característica. Enquanto antes a gente colocar na PAI, ou tem outras instituições também falam da PAI, porque eu trabalho ali, eu sei como eu trabalho. Mas enquanto a gente começar a colocar essa criança para a sociedade, essa criança está aqui, vamos mostrar ela, essa criança, vamos trabalhar. Vamos tratar ela normalmente, sim, porque sim. né, é uma criança normal mesmo, só que tem que ter alguns cuidados Sim, diferenciados. sim. Né? Aí o sintoma com certeza vai ser menor. Porque, aí chega mãe para mim, meu filho autista, ele vai falar, falei, comigo é 40 minutos, depende com você em casa, o que você vai fazer. Então, vamos colocar essa criança, vamos estimular. Estimulação é a palavra-chave para a gente desenvolver esse autista. Você falou do seu trabalho agora, como fonoaudióloga, a gente está tratando assim o autismo aqui como um todo, já falamos dos projetos, já falamos da parte clínica, né? Dos sinais que a gente às vezes não sabe detectar. E a parte de fonoaudiólogo é muito importante, né, Tainá, para ele desenvolver a fala, porque igual você falou, às vezes ele chega lá sem conversar, sem falar. Sim. E é uma parte clínica aí muito importante para a criança, para os pais, né, que os procuram. Sim, a fono, acho que a terapeuta ocupacional, para dar o suporte para a criança, e o psicólogo para a mãe, porque a família vai ficar assustada. É complicado lidar com esse diagnóstico. E que a gente estava comentando uma vez lá na PAI, a criança sem diagnóstico, ela é só uma criança. A gente que rotula ela, né? É verdade, você falou tudo. Tainá, muito obrigada. Quer fazer mais alguma colocação sobre o seu trabalho, sobre esse transtorno aqui para a nossa população aqui de Santo Anastácio, para o seu público, você que está aí na PAI, é uma instituição maravilhosa aqui do nosso município, que a gente admira demais
Um beijão para todo o pessoal lá da PAI, né? Com certeza. A quem a gente tem tanto respeito, é uma instituição que a gente sempre preserva e quer que ela sempre com as portas abertas, vamos sempre brigar, né, Bruno? Com certeza. Para que ela mantenha as portas e tratando de um público tão especial, né? Que é Eu queria deixar o convite para quem não conhece a PAI, tá indo lá conhecer, para conhecer o autismo, como que é nosso trabalho. Não só o autismo, mas também as outras síndromes, mas especificamente o autismo, como a gente está falando aqui. Tem as salas com a professora Raquel, com a professora Neidinha, que é um trabalho muito bem forte, desenvolvido. Vai lá conhecer, sabe? Como o Bruno falou, vamos desmistificar o autismo, né? vamos perder, vamos quebrar, né? Vamos quebrar esse você lá, eu aqui, né, Com Bruno? certeza. Vamos se misturar, E quem né? fala que o autismo não ama, o autismo ama. Sim, as crianças autistas, eu falo das crianças que Elas meu são público carinhosas. é criança, mas a pessoa com autista, eles são capazes de amar, eles desenvolvem sentimentos, eles gostam de você, ele gosta da família. Quem já chegou mãe falando pra mim, mas meu filho nunca vai gostar de mim. Vai gostar de você, ele vai perceber pelo A toque, família pelo cheiro. sofre demais, então, né? Sim, muito. Tainá, a família ela passa por esse processo, né, de sofrimento, que a mãe, às vezes ela pode, é igual você falou, às vezes ela pensa que o filho não vai amar ela, se sente, né? Você imagina o sentimento dessa mãe, desse pai, para ela também entender todo esse Sim. processo do filho dela. Né? É Mas muito o importante o trabalho de vocês, viu? Mas o autista ele é capaz de amar, ele desenvolve sentimento, sim. Quem fala que o autista não desenvolve sentimento está muito enganado. Precisa estar conhecendo melhor como é a síndrome. Muito obrigada, viu, Tainá, Eu que por você agradeço. vir no nosso programa falar de um tema tão importante. Né, Bruno? Você também, muito obrigada pelos seus projetos. Aí, com esse trabalho em conjunto, porque é em conjunto. Um né? trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto. Você puxa o gancho e mexe com a PAI, mexe com o pai que está lá em casa, mexe com a gente aqui na Câmara, mexe com toda uma sociedade, com o poder público. Bacana esse mesmo trabalho, né? Um trabalho integrado, né? Em comunhão com um objetivo só, que é o amor para essas crianças, para essas pessoas, né? Somos todos seres humanos. A Tainá falando até me emociona, né? Porque é um carinho tão grande que essas crianças, e a gente acaba, né, por meio do poder público, por meio de outros trabalhos na sociedade, a gente acaba se envolvendo, né, com uma família ou com outra. E o que a Tainá nos trouxe é o que é mesmo, né? Esse carinho, é a realidade. esse amor. realidade. A gente te chamou aqui, Tainá, porque a gente queria a realidade. E mostrar para a nossa população que não é um bicho de sete cabeças e que a gente tem que estar envolvido com esse público. Né? Sem dúvida, sem dúvidas. Levando para o lado religioso, né? Eu acho que Deus colocou essas crianças, essas pessoas aqui para nos ensinarem. Com certeza. Porque é de uma profundidade, Suzana, é de um... Eu não consigo mensurar em palavras, assim, né? De você, o carinho, né? Não consigo. Imagina a Tainá, deve ser... Não dá nem para chamar de trabalho, né? Não, às vezes a gente não está bem, a gente tem nossa vida pessoal, mas a gente chega na PAI. Vem uma criança te abraçar, te beijar. Chegar arrasado para trabalhar e você recebe um carinho desse. Um abraço, um beijo. Tainá, olha, do fundo do meu coração, é uma honra para mim tê-la aqui, né? Já esteve com a família Pipa falando sobre a síndrome de Down, sobre a inclusão social. Falar sobre o autismo também fundamental, é um trabalho em conjunto, não é um trabalho só de um, né? A PAI faz um trabalho fantástico por meio de você, parabenizar toda a PAI, né? E deixar um apelo aqui para o governo do estado, né? Que precisa investir nas APAIs, né? Não tem que retirar recursos das APAIs, né? Porque a APAI faz um trabalho que o poder público deveria fazer, né? Mas aí vem o terceiro setor, iniciativa privada, e vem fazer esse trabalho fantástico. Imagina se não tivesse a PAI em Santo Anastácio, né? Exatamente. Como que seria? E é uma briga por recursos. Uma briga por recursos. Sabe, né? A prefeitura faz o que é dessa entidade possível, no dia a dia. né? A prefeitura faz o que é possível. O estado ele tem que, os municípios, a gente bem sabe, cada dia mais estão sem recursos, está enxugando. Uma cidade do nosso porte ter 40 milhões de arrecadação no ano, não dá. Faz o que faz, né? Não dá para ser feito mais, né? Faz o que é possível. E o governo do estado dando incentivo para as prefeituras, né? Dando mais recursos para poder subvencionar mais, direcionando diretamente para a PAI mais recursos, vai conseguir ampliar os atendimentos, né? Vai conseguir, e a luta é grande, né? Deixar um apelo para os nossos empresários também, se puder colaborar, mas você não precisa dar dinheiro, não sei como que é o trabalho, vai lá conhecer, se acha que é válido, colabora com a instituição. Bacana, Tainá.
Muito legal. Sociedade civil, todos que puderem contribuir. Mesmo, eu sempre falo assim, que a empatia é tudo, né? Empatia Mesmo é que você não tudo. tenha uma pessoa com deficiência na sua casa, né? Mas quando você se solidariza com a dor do outro, com o sofrimento do outro, isso é empatia, isso é colocar em prática o que Cristo nos ensinou, né? Então que a gente possa contribuir da forma como for, né? Que nem você falou, independente da quantia que for levar lá na PAI. Às vezes nem quantia, mas vai levar uma peça de roupa, um pacote de arroz, né? Exatamente. Um pé de alface. Uma colaboração. Se a pessoa é técnica, alguma coisa que vá ao encontro do que é atendido, uma palestra, enfim, eu acredito que tudo. Levar que for, um sorriso, um sorriso, abraço. um abraço. Né? Quantas apresentações artísticas de palhaço que a gente já fez lá pela família Pipa. É fantástico. Né? Eu adoro a apresentação em todas as outras escolas, mas na APAI é um carinho redobrado, porque a receptividade diferenciado, deles né? Semana do Trânsito lá, quem pesquisar no Face vai ver. É Verdade. fantástico. É fantástico a Você interação também deles. desenvolveu um trabalho muito legal. Tainá, muito obrigada. A gente vai deixar o convite aqui, porque eu quero você aqui muitas vezes. Obrigada. Com certeza. Falando de vários temas. Você é uma pessoa maravilhosa, que a gente já convive há tantos anos, né? Se formou aí, está uma profissional super competente na sua área. A gente só tem que agradecer à sociedade ter tão bons profissionais para vir aqui, né? Falar de temas tão importantes. Eu que agradeço o convite. Já fica o convite. E você, Bruno, você é de casa, né, Bruno? Bruno, a gente faz assim, mentira. Às vezes eu faço assim, ele não vem. Vem. Eu poderia deixar um convitinho? Vamos falar desse outro tema super importante que a gente também vai debater aqui algum dia. Em algum momento. Cidade de Debate, em algum momento, está chegando esse momento. Mas fala aí dessa grande palestra que vai ter. Outra coisa que a gente tem que falar é sobre o suicídio. Desmistificar isso. Né? Desmistificar. A ONU já tem entendimento. Enfim, todas as grandes instituições, grandes, médias e pequenas, já têm esse entendimento que é preciso falar. E falar não empodera a pessoa a fazer. Isso é algo que a gente também tem que quebrar. Então, falar sobre o suicídio, né? Conversar com nossos filhos, com nossos pais, com nossos familiares e amigos. Falar sobre a depressão, a saúde mental, né? O suicídio já é o último estágio, né? Que a pessoa quer se livrar daquela dor. E frente a isso, a família Pipa, com a Associação Comercial, vai estar promovendo uma palestra, né? Com 2 psicólogas, a Kelly e a Célia. A Kelly é de Presidente Venceslau, a Célia aqui de Santo Anastácio. E o tenente do Corpo de Bombeiros, o Maicon, lá de Prudente, que são 3 pessoas que entendem da área, né, que são especialistas, cada um na sua vertente, mas especialistas em relação ao suicídio, à depressão, à saúde mental. E vai ser uma palestra beneficente para falar sobre o suicídio. Não vai ser um monólogo, né, vai ser uma coisa extremamente interativa, as pessoas vão conversar, é para ser um bate-papo. Né? É um pontapé inicial, talvez, para algo que a gente consiga debater mais vezes aqui em Santo Anastácio, que é muito importante. A demanda de saúde mental da própria UBS, Orlando Bertoli, é muito grande. Né? Agora estamos com mais uma psicóloga lá, que foi possível ser direcionada para lá, né, que já era do poder público. Então temos 3, mas mesmo assim é um trabalho muito grande, que é preciso ser falado. Né? E essa palestra vai ser na sexta, dia 15, na outra sexta, dia 15, na Associação Comercial, às 7h30 da noite. É 1 quilo de alimento que a família Pipa vai reverter para as famílias que assistem. E mais do que isso, é ir lá, participar, conversar, né, sobre esse tema. Palestra sobre o suicídio na CIA. Isso, bater um papo, uma coisa bem tranquila, bem amena. É um tema forte, mas que a gente tem que desmistificar, mas de uma forma extremamente pedagógica, didática, com 3 profissionais fantásticos. O tenente Maicon do Corpo de Bombeiros se predispôs de lá para cá para vir se reunir com a gente, para conversar, para articular. Psicóloga de Venceslau, de Anastácio. É um trabalho importantíssimo. Temos que ir, estaremos lá se Deus nos permitir. Com certeza. Sempre assim. Temos que falar sobre o suicídio, temos que falar sobre o autismo, temos que falar sobre a síndrome de Down, temos que falar abertamente sobre tantos outros temas aí que antigamente não se falava e hoje em dia a gente tem que jogar na roda mesmo, encarar de frente, né, Bruno? Com certeza. E trazer esse pessoal para perto da gente. Com certeza. Obrigada, viu, novamente. Eu que agradeço o espaço. Estar aqui lindo. E Vicente está bem? Assistindo. Está bem, graças a Deus. É a cara da Taira, né? Não, lindo. do pai mesmo. Obrigada, Tainá. Obrigada, Bruno. Na próxima semana a gente volta com mais um programa, especialmente para você, meu povo querido de Santo Anastácio. Até lá.